Muito obrigado, Senhor, por esse tempo. Esse tempo, Senhor, que Tu separaste para nós termos comunhão contigo. Esse tempo marcado na eternidade, Senhor, para que nós pudéssemos receber de Ti, Senhor. Senhor Deus, nos dê recursos para que possamos absorver o que Tu és, Senhor. Aquilo que Tu tem para nós nessa noite, Senhor. Abre os nossos olhos, os nossos ouvidos, leva a nossa mente cativa, Senhor, nessa hora. Pai Santo, muito obrigado pelo Teu sangue. Muito obrigado pela maravilhosa redenção que nos alcançou, Senhor. Somos gratos, Senhor, por cada gota daquele sangue carmesim precioso derramado naquele madeiro. Acrescenta, Senhor, a Tua comunidade à realidade de quem Tu és. Que possamos nos ajuntar aos Teus pés com temor, tremor e amor, Senhor. É o que pedimos nessa noite no Teu nome. Amém. E graças a Deus. Nós estivemos compartilhando algo sobre essa combinação tão maravilhosa na pessoa de Jesus, daqueles três ministérios tão amplamente mostrados, apresentados no Velho Testamento. De uma maneira tão bonita, tão linda, nós vemos os profetas, os sacerdotes e os reis no Velho Testamento, apresentados em figuras que são tipos tão lindos do nosso Senhor. Mas quando nós olhamos para o nosso Senhor, então nós vemos esse ministério tríplice tão plenamente manifestado. Ele é o profeta segundo Deus, ele é o sacerdote, o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e ele é o rei, segundo o coração de Deus. Então, nós temos essa expressão tão linda no nosso Senhor, e como não poderia ser diferente, irmão, o trabalho do Espírito Santo, da maneira que temos abordado aqui, é que essa expressão, esse aspecto tão lindo, tríplice do Senhor Jesus, ele tenha uma representatividade em nós, ele seja visto em nós. O que o Senhor busca então? Seus profetas, nesses dias em que temos vivido. O que mais ele tem buscado? Seus sacerdotes, já que nós não somos um povo apenas, nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus, mas mais do que isso, uma nação separada. E mais do que isso, um reino de sacerdotes. Um povo que ministra conjuntamente ao Senhor. E também o Senhor nos chamou para que essa expressão do seu reino, seu governo, possa ser vista em nós. Então, quando nossas famílias são olhadas, os princípios do reino e a glória do rei precisam ser vistas. Quando nós nos reunimos, as pessoas precisam ver claramente que há um rei sobre nós. E que nós somos um povo que vive segundo os princípios do reino de Deus, né? Da maneira tão clara que o Senhor apresentou. Então, vamos seguir. Nós estivemos ontem compartilhando algo sobre os profetas e o que são os profetas, qual o desejo de Deus para nós, no sentido de que nós sejamos, nesses dias, esses profetas de Deus. Então, graças ao Senhor, o Senhor assim já nos falou, eu não quero retornar a isso. Eu recomendo aos irmãos que ouçam novamente, que se esmerem nos textos, que se dobrem diante do Senhor, para que o Senhor fale mais.
a respeito dessa verdade tão magnífica e disso que Ele deseja para nós. Mas hoje, então, vamos seguir até onde o Senhor nos conduzir e vamos entrar nesse segundo aspecto, que são os sacerdotes. Essa expressão sacerdotal do Senhor que Ele deseja que seja vista em nós. Como temos feito, antes de qualquer coisa, nós precisamos olhar para o nosso Senhor. Ele é o bendito sumo sacerdote. É nele que nós contemplamos os aspectos que Ele deseja que sejam expressos em nós. E que o Espírito Santo, então, tem trabalhado para que isso seja verdadeiro. Então, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Levítico. Vamos lá na tipologia e vamos ver a consagração de Arão e seus filhos, com alguns aspectos tão preciosos a respeito dos sacerdotes e do que é ser um sacerdote para Deus, principalmente no que concerne irmão, varão, a sua casa. Sermos sacerdotes de Deus dentro da nossa casa, já que, deixe-me fazer uma ressalva aqui, uma colocação importante. Os mestres do Velho Testamento não são os profetas. Os mestres do Velho Testamento são os sacerdotes. Depois vou te mostrar alguns textos que vai ficar claro isso para você. Mas os mestres, os homens da palavra do Velho Testamento, são os sacerdotes. Eles são aqueles que, se nós fôssemos fazer uma definição, o que são os sacerdotes? Os sacerdotes são aqueles que representam e ensinam o povo diante de Deus. Certo? Esses são os sacerdotes. São representantes. São aqueles que ministram a Deus. São aqueles que servem a Deus. E aqui, irmão, vamos aproveitar o que o Senhor nos disse nessa manhã. Servir e adorar são absolutamente a mesma coisa. Nós adoramos servindo e servimos adorando. Não há diferença nessas palavras no que concerne a realidade espiritual que a Bíblia procura deixar claro. Então, todas as vezes que nós estamos servindo, não há diferença, porque há uma percepção muito restrita, muitas vezes, no meio do povo de Deus, de que a adoração é música, de que a adoração é aquele tempo que nós temos aqui cantando alguma coisa. Mas penso que já tenha ficado claro para nós que isso faz parte da adoração, mas a adoração é muito mais do que isso, né? Adoração é a nossa vida toda. Adoração é a maneira que nós temos ministrado ao Senhor com a nossa vida, já que nós somos um reino de sacerdotes. Não é só na hora que você chega aqui, espiritualmente falando, você põe sua túnica sacerdotal e então você ministra. Não, irmão. Nós somos sacerdotes de Deus todo o tempo. Ministramos a Deus todo o tempo. Adoramos e servimos todo o tempo. É por isso que Paulo, quando vai falar sobre isso, ele fala da nossa vida de forma integral. Então ele diz assim: maridos, amem as suas esposas. Do que ele está falando, irmão? Ele está falando de sacerdócio. Ele está falando de adoração. Ele está falando de serviço. Então ele está dizendo, enquanto você estiver dentro da sua casa, qual é seu serviço que ministre e adora a Deus? Ame a sua esposa. Servos, trabalhem dignamente, honrem os seus patrões, porque enquanto você estiver no seu trabalho, como você vai ministrar e servir a Deus adequadamente? Honrando os seus patrões. Você percebe, irmão? Então, na medida em que o Senhor nos leva à compreensão clara de que nossa vida não é dividida em um monte de compartimentos. Então nós temos o compartimento da adoração. É quando a gente senta aqui e então canta. Então nós temos o compartimento espiritual, que é geralmente 2, 3 horas na semana quando a gente reúne. Nada disso, irmão. Nossa vida não é assim. Nossa vida, pela graça de Deus, assim nós temos sido ensinados, ela é integral.
E o que isso significa, irmão? Isso significa libertação da hipocrisia. Libertação de colocar máscaras. Libertação de viver de uma maneira aqui, de outra maneira ali. Compreende? Sermos quem somos diante do Senhor. E vivermos uma vida digna, porque é isso que eu estou dizendo aqui para você, não é para você viver de qualquer jeito, pelo contrário, nós fomos chamados para que a nossa justiça, ela exceda em muito a dos fariseus. Lembra que o Senhor disse isso? Ele disse assim, se a vossa justiça não exceder em muito a desses fariseus, então vocês não têm vivido da maneira que eu desejo. O que o Senhor quer dizer com isso? Que nossa vida, ela pode expressar a justiça que foi dada a nós todo o tempo. Não apenas nasquelas práticas que os fariseus tinham para impressionar as pessoas. Compreende? E isso nos livra de viver uma vida de máscaras. Então que o Senhor siga falando aos nossos corações. Então em Levítico, esse é o Hebreus do Velho Testamento, né? Esse é o livro do sacerdócio, Levítico. Aqui nós temos as ofertas, aqui nós temos os sacerdotes ministrando. Então, no capítulo 8, nós temos a consagração de Arão e de seus filhos. Todo o capítulo é maravilhoso, irmão. Todo o capítulo. Quando nós olhamos, por exemplo, o verso 10, é dito que Moisés tomou o óleo da unção, ungiu o tabernáculo, tudo que nele havia, e o consagrou. Então, passou sobre cada móvel, que maravilhoso. O que Moisés está fazendo aqui? Na tipologia, o que está sendo apresentado aqui para nós é que aquela unção que veio sobre a cabeça do Senhor Jesus, ela desceu. Você se lembra do Salmo 133, irmão? O Salmo 133, ele tem uma realidade no Novo Testamento, não tem? O Salmo 133 apresenta na tipologia o que aconteceu em Atos 2, não é isso? Maravilhoso. Porque naquele salmo, você se lembra, diz assim, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É tão lindo esse salmo começar com não é? Conta a biografia de Charles Spurgeon, que uma pessoa que participava das reuniões em que ele ministrava, nós não sabemos se essa pessoa se converteu ou não, mas há uma colocação dessa pessoa muito interessante. Perguntaram para ele, certa vez, por que você vem aqui todas as vezes ouvir esse homem? Aí ele disse assim, porque ninguém fala como esse homem. Porque é uma expressão de assombro, é uma expressão de alguém que está completamente encantado. E assim o salmista diz, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo, você está vendo o óleo aqui, é como óleo precioso sobre a cabeça de Arão. Quem era Arão? O sumo sacerdote. Arão é só uma figura daquele maravilhoso e bendito sumo sacerdote que penetrou os céus. Então ele recebeu a promessa do Pai e derramou isso que vedes e ouvis. Então aquele óleo desce, escorre pela cabeça, pela barba, mas não para na gola. Que maravilhoso! Mas ele vai até a orla, porque todo o corpo participa exatamente do mesmo óleo que está sobre a cabeça. Que maravilhoso! O Espírito, o bendito Espírito Santo que nos foi dado como habilitação para que nós possamos servir e adorar. Que maravilhoso. Então, sigamos aí, os versos que eu gostaria de iniciar são os versos de 22 e 23. Olha aí, capítulo 8, Levítico 8, 22 e 23 diz assim: Então fez chegar o outro carneiro, o carneiro da consagração. E Arão e seus filhos puseram as mãos
sobre a cabeça do carneiro, e Moisés o imolou. Ah, irmão, que lindo isso, sabe por quê? As mãos sobre a cabeça, todos nós sabemos que fala de identificação plena com aquele sacrifício. Em outras palavras, o que está acontecendo aqui é Romanos 12:1. Arão e os seus filhos se apresentaram. Apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que está acontecendo aí é que Arão e os seus filhos estão se apresentando, eles são sacerdotes. Então eles estão se apresentando. E aí é dito assim, 23, e Moisés o imolou, e tomou do seu sangue e o pôs, agora presta atenção, irmão, e o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Então, 3 aspectos aí que nos ajudam a entender quais são os pontos mais importantes da consagração. Porque o sacerdote é alguém que foi separado para Deus. Você lembra? Você lembra que quando a divisão das terras de Canaã foi ser feita, os sacerdotes ficaram sem terras? E o que foi dito lá a respeito disso? Disseram assim, a porção dos sacerdotes é o Senhor. Que maravilhoso, irmão. Porque que lindo que o Senhor deseja mostrar. O Senhor estava mostrando, olha, os sacerdotes são aqueles que testemunham com a vida que eles só têm uma porção, que a sua porção é o Senhor. Então aqui nossa vida já fica exposta diante do Senhor. Porque nós queremos ser verdadeiros sacerdotes. Sacerdotes não são aqueles, hoje em dia a gente escuta aquelas coisas assim, ainda mais relacionadas ao louvor, nós somos um levita do Senhor. Imagina isso, irmão. Jesus é da tribo, como já dissemos, Jesus não é da tribo de Levi. Então se tivesse que ter algum sacerdote, hoje seria um sacerdote da tribo de Judá, né? Porque o Senhor, ele estabeleceu uma nova ordem sacerdotal. E essa ordem não é a ordem levítica. Ela é a ordem do leão da tribo de Judá. É um sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, né? Aquele rei de justiça e rei de paz. Primeiro rei de justiça, depois rei de paz. Porque a paz só se estabelece por meio da justiça. Que maravilhoso. Então, o Senhor Jesus procura, esse texto de Levítico começa a nos ajudar com relação a ser um sacerdote. Então, nós temos 3 aspectos aí muito interessantes. Primeiro, o ouvido direito de Arão. Foi salpicado de sangue, irmão. O que isso significa? Um ouvido consagrado. Um ouvido que é para Deus. Se nós queremos servir ou adorar a Deus, a primeira coisa que precisa ser consagrada é o nosso ouvido, irmão. Nós precisamos ter ouvidos atentos. O Senhor Jesus veio sobre nós e já é fato que nossos ouvidos foram abertos. Mas nossos ouvidos, eles precisam estar consagrados. É isso que está acontecendo aí. E essa é a primeira característica de um sacerdote. O sacerdote é alguém que tem um ouvido consagrado. Em outras palavras, irmão, é alguém que tem um ouvido morto para o mundo e vivo para Deus. Agora, como está nosso ouvido? O que atrai os nossos ouvidos? O que chama a atenção dos nossos ouvidos? Deixe-me te dizer algo. O Senhor Jesus, em João capítulo 10, ele diz algo a respeito das suas ovelhas diretamente relacionado aos ouvidos. Ele diz assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me reconhecem a voz. Então que o Senhor nos ajude para nós compreendermos o que significa um ouvido consagrado. Um ouvido capaz de distinguir a voz do Senhor. Irmão, deixe-me te contar uma experiência quando eu era menininho novo.
e nós nos reuníamos numa fazenda para um acampamento de carnaval. Todos os irmãos, muitos irmãos. Eram em torno de 100 e poucos irmãos, e essa casa dessa fazenda era enorme, muito grande, cabia todas essas pessoas dormindo nessa casa. E ela tinha uns pátios de café enormes na frente da casa, e nos horários de intervalo, então, as crianças brincavam, os irmãos conversavam, num pátio grande, aberto, enorme. Numa dessas ocasiões, um irmão de Belo Horizonte, ele não mora mais no Brasil, está morando em Nova York, chamado Alexandre Lima. Ele esteve conosco, compartilhando a palavra. E ele tinha um filho pequeno, um filho de mais ou menos uns 6 ou 7 anos. E eu sempre fui observador, e uma coisa que ele fazia chamou muito a minha atenção quando nós estávamos nesse acampamento. Nesses intervalos, quando nós saímos da casa, então tinha um patamar mais alto e o terreiro de café ficava num patamar mais baixo. Então ele saía da casa e estavam todos ali, as crianças correndo, barulho e tal, era um horário de intervalo livre. Então ele chegava nesse patamar e assobiava baixo, irmão. Baixo. Ele fazia um assobio, não é esse assobio super alto que muita gente sabe fazer. Ele assobiava baixo. E eu ficava observando, ele assobiava, daqui a pouco o menino dele estava longe, parava, procurava o pai, então ia lá onde o pai estava. Então isso me chamou muita atenção, e desde então, sempre que estou falando sobre essa questão dos ouvidos, eu lembro disso. O que o Senhor deseja? Que o seu ouvido seja treinado, irmão. Que o meu ouvido seja treinado. Você já viu aquelas pessoas que são treinadas para canto de pássaro? Às vezes eles estão andando em cidades absolutamente barulhentas, eles param. Peraí, estou ouvindo, perto de uma árvore. Então ele consegue distinguir entre todos aqueles sons, carro buzinando, gente falando, gente passando, ele consegue identificar os sons. Os irmãos da música sabem bem do que eu estou falando. Você conseguir identificar um som. Que o Senhor nos ajude a compreender isso espiritualmente, irmão. Termos ouvidos treinados. Isso é que significa sangue no ouvido direito. Um ouvido consagrado. Um ouvido que faz seleção da voz. Um ouvido que identifica a voz do Senhor. Compreende? Agora, será que nós temos tido ouvido para isso, irmão? Ou será que faz tanto tempo, se eu te perguntar, você diz, irmão, não sei, o Senhor, eu não ouço o Senhor falar comigo. Que o Senhor nos ajude para nós avançarmos, para sermos sacerdotes na sua casa. Então, o primeiro aspecto, ouvidos consagrados. Segundo, mão consagrada, o polegar da mão direita. Do que fala mão? Né? Se os ouvidos, então, fala dessa faculdade do coração mesmo, mais íntima do espírito, voltada para Deus. Nosso ouvido seleciona a voz de Deus. É como aquele salmo e aquele hino que nós cantamos sobre a voz do Senhor. Diz, a voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é majestosa. A voz do Senhor quebra os cedros. Ela é uma voz capaz de destruir fortalezas. Ela é uma voz capaz de quebrar cedros. Então ela destrói fortalezas, sofismas e altivez. Mas não só isso, a voz do Senhor faz dar cria às corças. Que maravilhoso, não? Porque ela gera, frutifica. A voz do Senhor. Ela gera frutos. E nós precisamos estar treinados em relação a essa voz. Sabe por quê, irmão? Porque se não for assim, nós seremos como meninos levados para qualquer lado por qualquer vento de doutrina. Porque nós não identificamos a voz do Senhor. Quando vier outro, lembra que o Senhor Jesus disse? Quando o mercenário vier, as minhas ovelhas, elas conhecem a minha voz. E elas não irão atrás do mercenário. Que o Senhor nos ajude.
Porque nós estamos vivendo os dias em que muitos mercenários têm se levantado. Que o Senhor nos ajude a identificarmos sua voz. Há um escrito, depois o Renan pode até localizar isso para mim, eu vou passar para vocês. Há um escrito de Tozer, quando ele foi ordenado pastor. É tão lindo esse escrito, irmão. E uma característica, uma das frases que ele diz, que tocaram profundamente meu coração quando eu li, ele diz assim: Senhor, que a minha voz seja tão semelhante à tua, que até a mais simples das tuas ovelhas possa identificá-la como sendo a tua. Então, que o Senhor nos ajude para nós compreendermos a respeito da sua voz, então nós vamos poder julgar todas as coisas, compreende? Qualquer irmão que nos falar, nós vamos conseguir julgar, porque nós conhecemos a voz do pastor. Então nós poderemos fazer distinção. Então, um ouvido treinado, uma mão treinada, tudo que fazemos, irmão. A nossa mão consagrada ao Senhor fala de tudo que nós fazemos. A consagração de tudo que nós fazemos. O que nós temos feito? Né? Como está o nosso tempo? Você lembra que Paulo, ele diz assim, que nesses dias nós precisaríamos aprender a remir o tempo porque os dias são maus. Remir é uma palavra que todos nós aqui conhecemos, né? É uma palavra que o sentido dela é comprar por preço, né? Remir, porque o Senhor nos redimiu, Ele nos comprou por preço, Ele deu o preço para nos redimir. Então o que Paulo está ensinando? Ele está dizendo, olha, nós estamos vivendo dias em que você terá que pagar o preço para ter tempo. Então isso toca o que nós fazemos. Tudo que nós fazemos consagrado ao Senhor. Não é nós sermos levianos com o tempo, preguiçosos, irmão. Porque isso não honra o Senhor. Mas também não é nós sermos acelerados de tal maneira como Marta, que nós perdemos a melhor parte. Compreende? Mas que o Senhor nos ensine a ter um coração de Maria nos dias de Marta. Porque nós estamos vivendo dias de Marta. Dias de extrema agitação, você concorda? Dias em que há uma ansiedade por fazer isso, aquilo, se envolver com isso e com aquilo, né? Mas nós podemos perder a melhor parte. Então que o Senhor nos ajude para termos um coração de Maria nesses dias de Marta. Para as irmãs tem um livro com esse título. Viu? Um precioso livro. Fala muito às irmãs. Um coração de Maria nos dias de Marta. Mãos consagradas. E o terceiro passo, pés também consagrados. Ouvidos, mãos e pés. Do que fala os pés? Dos nossos caminhos. Os nossos caminhos consagrados ao Senhor. Irmão, para os nossos caminhos serem consagrados ao Senhor, nós precisamos, antes de mais nada, entender que há caminhos que a nós parecem de bem, mas o final deles são caminhos de morte. Então, por isso a Bíblia está dizendo que nossos pés precisam estar consagrados. É disso que fala o sangue no pé de Arão. Caminhos consagrados. Né? Você lembra que a palavra nos deixa muito claro que nós devemos fazer caminhos retos com os nossos pés. Então, os sacerdotes, eles tinham essa característica mais essencial. Aqueles que representam os seus irmãos e que mais do que isso, que ensinam os seus irmãos. Então, esse texto serve como base para nós compreendermos, com ouvidos consagrados, mãos consagradas e pés consagrados. Mas veja, quando nós olhamos para o nosso Senhor Jesus, ele é apresentado então em Hebreus como esse sumo sacerdote.
E nós poderíamos destacar inúmeras características desse sumo sacerdote. Mas como nosso encargo, então, é mais familiar, então eu queria destacar duas características. Então nós vamos procurar gastar um pouco de tempo com essas duas características do nosso glorioso sumo sacerdote. Então vamos para Hebreus, e você vai abrir primeiro a sua Bíblia em Hebreus capítulo 7. E nós vamos considerar algo a respeito desse bendito sumo sacerdote. Duas características que nos chamam muito a atenção. A primeira, Hebreus 7, marca aí Hebreus 7 e olha aqui para mim. A primeira característica em Hebreus 7 é mencionada no versículo 25, dizendo que o Senhor Jesus, ele é um sumo sacerdote que vive para interceder, irmão. Então esse versículo vai destacar a beleza e a eficiência da intercessão do nosso bendito sumo sacerdote. Então é dito assim, que ele é capaz de salvar totalmente aqueles que por ele se chegam a Deus. O que o Senhor deseja que nós sejamos para ele? Esses instrumentos uns para os outros e essencialmente nas nossas casas, que possamos conduzir os nossos queridos para os pés do Senhor. Irmão, por esse crivo deveriam passar todos os ministérios, ditos e chamados ministérios, porque um ministério genuíno, aprovado, é aquele que leva e conduz discípulos a Cristo e nunca discípulos a si mesmo. Todos aqueles ministérios que geram dependência dos irmãos, deles tem um problema. Porque nós somos instrumentos do Senhor para tomarmos uns aos outros pela mão e conduzirmos até Cristo. Então o que o texto está nos ensinando é um princípio tão fundamental. O Senhor Jesus é o único capaz de salvar totalmente. Essa palavra totalmente aí, ela aparece só 2 vezes na Bíblia. Ela aparece também em Lucas 7, quando aquela mulher encurvada, que de maneira nenhuma podia endireitar-se, ela se achega ao Senhor Jesus e é curada. Você se lembra? Aquela expressão encurvada, sem poder endireitar-se, ela é paralela na raiz original com esse totalmente, salvar totalmente aí. Quando nós unimos os dois contextos, então nós temos o significado. Nós temos um quadro lindo. Aqueles que se chegam por Jesus, aqueles que vêm a Cristo, Cristo é capaz de endireitar aqueles que de maneira nenhuma poderiam endireitar-se e salvá-los totalmente. Que maravilhoso. Então, esse nosso bendito sacerdote, sumo sacerdote, ele possui essa característica, porque o texto segue. Olha aí, o final do verso 25 diz assim: vivendo sempre para interceder por eles. Então, essa é a primeira característica tão maravilhosa do Senhor Jesus. Ele vive para interceder. Agora preciso te fazer uma pergunta, irmão. Como tem sido sua vida de oração? Como tem sido sua vida de oração? Será que você tem compreendido que essencialmente orar, antes de qualquer coisa, é ouvir primeiro? Será que nós temos aprendido isso? Será que nós temos aprendido que nossas orações, quanto mais nós aprendemos a ouvir Deus enquanto oramos, mais dos propósitos de Deus nós iremos compreender. Então esse aspecto é tão fundamental, nossos corações se aquietarem diante de Deus, porque nós achamos muitas vezes que oração é como se você fosse passar a sua vida em revista diante de Deus, não é isso? Então você vem e começa a descrever.
Senhor, isso, aquilo, aquele outro, aquela situação. Senhor, então nós damos informação para Deus de tudo que Ele já sabe. Compreende, irmão? Então nós passamos a dar informação da nossa vida. Parece mais um desabafo do que propriamente o que a oração deveria ser. Uma relação, né? Porque aqui nós estamos falando do ápice, do ponto mais alto, mais elevado da oração. Vivendo sempre para interceder por eles. Que maravilhoso, não é? Você olhar para o Senhor Jesus e contemplar algo tão significativo e tão amplamente ensinado no Novo Testamento, que aqueles que foram chamados para serem semelhantes a Cristo, eles aprendem a não buscar seus próprios interesses. Que maravilhoso, irmão. Então o Senhor tem nos chamado para que nós aprendamos a orar. Então a primeira coisa que nós precisamos aprender a fazer, e mais uma vez cito um artigo de Tozer, tão significativo, que ele diz assim, um dos tópicos lá, ele diz assim: nós precisamos aprender a chamar para casa os nossos pensamentos errantes. Nós precisamos aprender a silenciar os nossos corações barulhentos. São os primeiros passos de uma vida consagrada, você compreende, irmão? De um sacerdote. O sacerdote, ele, embora estivesse no átrio, num ambiente extremamente barulhento, mas o sacerdote era alguém que precisava estar concentrado nas coisas de Deus, sagradas de Deus, naquilo que Deus era, naquilo que tudo que ele estava fazendo implicava. Você compreende, irmão? O sacerdote, ele não podia se envolver pura e simplesmente com o sacrifício propriamente, porque ele precisava compreender que o sacrifício, antes de ser o próprio sacrifício, era para Deus. Então era diante de Deus que ele estava. Ele não estava fazendo uma brincadeira, não era uma religiosidade, não é um recitar as nossas orações, compreende, irmão? Porque alguns de nós até oram da mesma forma todas as vezes. Você vê isso? Então nós precisamos avançar na qualidade de sacerdotes de Deus. Então, para isso, nós precisamos compreender o que significa ser um intercessor. Então, o primeiro aspecto que eu estou te dizendo é nós aprendermos a ouvir Deus. É por isso que a primeira coisa que era consagrada lá no Arão era o ouvido. Porque como que o Arão poderia ser útil se ele não ouvisse? Né? Como que nós podemos ministrar a Deus, adorar a Deus? Com o que nós vamos adorar, irmão? Se nós não recebermos, né, aquele princípio de Davi: Senhor, quem sou eu? Quem é o meu povo? Para que nós possamos te dar alguma coisa. E Davi estava dando. Ele estava ofertando alguma coisa, dinheiro pessoal dele. E também do povo, ele estava provendo para Salomão construir o templo. Então, ele estava lá: Senhor, quem sou eu e quem é o meu povo para que nós possamos te dar alguma coisa? Porque nós te damos o que das tuas mãos nós recebemos. O que Davi compreendeu? Que tudo que nós ofertamos a Deus é aquilo que o próprio Deus já nos deu. Porque, irmão, só o que é de Deus que pode satisfazer a Deus. Então, o que o Espírito Santo vem fazer em nós? Ele vem gerar em nós essa oferta preciosa que Cristo é. Ele vem produzir em nós essa oferta preciosa que Cristo é. Que se forma em nós de modo que nós estamos tão unidos que não dá mais para separar. É como o café com leite. Você não sabe mais o que é o leite e o que é o café. Mas o que é de Cristo é tão distinto porque vai sendo formado em nós. E aquelas impurezas nossas vão sendo deixadas. E Ele vai preservando nossa vida purificada para que então isso seja apresentado a Deus. E nosso ministério possa ser eficiente como sacerdotes. Então algo que agrade a Deus seja apresentado. Então ele segue... o verso 25 vai abordar esse aspecto para nós. Mas não somente isso, irmão. Não somente nós aprendermos a ouvir e compreendermos que orar é essencialmente ouvir.
Não somente isso. A oração, ela também não é um instrumento para que você tome a vontade de Deus e a sua vontade. E traga a vontade de Deus para aqui, para a sua vontade. Você pede, insiste, e Deus, a vontade de Deus vai vindo, vai chegando. Então, a vontade de Deus chega no que você quer. Como já disse C.S. Lewis, a oração não muda Deus, a oração muda nós mesmos. De tal modo que a oração não é um instrumento para que Deus venha para onde nós queremos, mas a oração é um instrumento para que nós possamos ir para o centro da vontade do Senhor. Compreende, irmão? Então, por que isso precisa ser compreendido? Porque qual é a primeira característica dos sacerdotes que eu queria destacar aqui? Eles intercedem. Eles são aqueles que se apresentam diante do Senhor em favor dos seus. Então, pai, marido, você tem se apresentado diante do Senhor pelos seus filhos, pela sua esposa. Você tem dobrado seu joelho pela sua esposa, pelos seus filhos. Quando o Senhor olhar para a sua casa, irmão, você é o primeiro representante dessa casa. Quando o Senhor olhou para aquela unidade chamada Adão e Eva, você se lembra quem ele chamou? Ele disse: Adão, onde estás? Você se lembra? Infelizmente, nós seguimos muitas vezes pelo caminho de Adão. E qual é a nossa resposta? Qual é a consequência da nossa vida fraca? Nós respondemos como Adão. O Senhor vem a nós e pergunta: Rodrigo, onde estás? Amauri, onde estás? Então nós muitas vezes respondemos: Senhor, ouvi a tua voz no jardim, tive medo e me escondi. Que o Senhor nos ajude a sairmos desses lugares de esconderijo e de fuga que nós criamos na nossa vida para vivermos uma vida fraca e permanecermos com uma vida fraca. E nós só compreendemos isso, irmão, quando na medida do nosso amadurecimento nós podemos ser úteis e nos responsabilizar por outros. Porque esse é o primeiro sinal da maturidade. A maturidade é quando você deixa de ser criança. E a criança, ela não pode assumir a responsabilidade por ninguém. Ou tem alguma criança que assume responsabilidade aqui? Não tem nenhuma criança que assume responsabilidade por uma casa, por exemplo. É a criança que sai para trabalhar? É claro que não, né? Então, aquela criança, porque ela é criança, ela não assume responsabilidades. Mas na medida em que ela amadurece e cresce, ela vai assumindo responsabilidades. Qual é a primeira marca de uma vida amadurecida? Nós deixamos de olhar para o nosso próprio umbigo e passamos a cuidar de outros, vivendo sempre para interceder por eles. Agora, deixa-me te dizer uma coisa. Como nós cuidaremos de outros, porque esse também é um grande problema, se nós não temos dado conta nem de cuidar da nossa própria vida, irmãos? Então é cego guiando cego. O que o Senhor deseja? Ele deseja falar aos nossos corações, porque muitas vezes nós queremos fazer antes de ser para Deus. Entende? Então nós queremos cuidar de outros sem amadurecer. Sem ser aqueles que têm um ouvido consagrado. Então como nós vamos ouvir a Deus para poder cuidar de outros? Então você vê a importância disso, pai? Você vê a importância disso, varão? Você vê a importância disso, irmã? De nós nos dobrarmos diante do Senhor para que nosso ouvido seja treinado? Então nisso nossas vidas de oração precisam avançar. Nós precisamos aprender a ouvir o Senhor, sempre, em todo lugar. Nossos ouvidos precisam estar abertos, né? Será que nós temos conseguido ouvir o Senhor em todas as coisas? Na fila do banco, no trânsito, seja onde for, né? Ou será que no trânsito nós ficamos tão ensimesmados que nós não ouvimos nada, só a nossa carne? Só a nossa carne. Que o Senhor tenha misericórdia de nós
e fale aos nossos corações. Então, o Senhor Jesus, ele vivia sempre para interceder. Que maravilhoso ministério, e é isso que ele deseja nos ensinar, porque nosso ofício sacerdotal, em primeiro aspecto, porque nós estamos fazendo uma abordagem mais familiar, porque nós poderíamos destacar vários outros aspectos do ministério sumo sacerdotal do Senhor. Mas eu gostaria de destacar aqui a intercessão, porque ele vive para interceder por nós, e também um outro aspecto. Isso, como destacamos, Hebreus 7, 25, guarde esse texto, ore sobre ele, leia esse texto, peça ao Senhor para te ensinar isso, né? Antes de nós lermos o segundo aspecto, eu queria te mostrar isso na vida de Jó. Então abre lá em Jó, capítulo 42, para que você veja o Senhor realizando isso na vida de um servo. Jó, capítulo 42. Veja isso, irmão. Que coisa linda. Você sabe que o relato do livro de Jó é um relato significativo de alguém cheio de si mesmo, de confiança em si mesmo. Alguém que vivia uma vida admirável, né? O Senhor mesmo disse isso a respeito da vida de Jó, que ele era um homem temente, ele se desviava do mal, uma vida realmente impressionante era a vida de Jó. Mas ela tinha uma origem de confiança equivocada. O Senhor desejava que o sustento de confiança para essa qualidade de vida fosse para muito além do que era visto e fosse nele, somente nele. Então Jó, ele aprende isso num processo descrito aí em 42 capítulos. Nesses 42 capítulos é muito interessante o quanto nós somos duros, irmãos. Por quê? Porque a maior parte do livro é Jó falando. Quando o Senhor vai falar, ele compara Jó a dois animais. Ele fala que Jó era como um crocodilo, né? Era como um crocodilo. Só o Senhor pôde pescar, botar um anzol na boca de Jó. Só o Senhor pôde. Quem de nós aqui é como um crocodilo, forte de argumentos, vive uma vida irrepreensível em muitos aspectos e massacramos os outros porque vivemos assim. Somos cheios de justiça, uma justiça implacável, não uma justiça que promove como fruto paz. Porque Tiago diz que o fruto da justiça é a paz. O fruto da justiça ele é semeado em paz. Agora, quando o fruto da justiça é próprio, então ele não gera, ele não traz como fruto a paz. Ele traz turbulência, ele é implacável com os outros. Então esse era Jó, impenetrável, um crocodilo, mas também um hipopótamo, né? O Senhor fala, com aquela pele que mais parece uma armadura, de tão rígida e tão forte. Nada penetra aquelas pernas que parecem colunas de tanta força. Quantos de nós aqui temos tantos argumentos que no nosso entendimento nós fazemos o que Jó fez, irmão? O absurdo que Jó fez. Jó chegou ao ponto de dizer: Senhor, venha para aqui, sente comigo num tribunal, nós vamos discutir a minha causa e eu vou provar para o Senhor que eu sou justo. Que impressionante. Esse era Jó. Mas então, a partir do capítulo 38, o Senhor começa a falar do meio de um redemoinho. E é tão lindo quando o Senhor começa a falar, porque ele começa a colocar Jó no lugar adequado de um servo. É por isso que eu disse para você, irmão, que se nós queremos ser bons sacerdotes, que ministram e adoram ao Senhor, que são esses instrumentos para representar e também para ensinar o povo do Senhor, nós precisamos, antes de mais nada, ouvir. Porque no momento em que Jó se cala, então o Senhor começa a falar do meio de um redemoinho. E cada palavra do Senhor coloca Jó no lugar mais adequado dele. Então o Senhor começa a falar e diz: Jó, onde você estava
quando eu lancei os fundamentos da terra. Jó, quem disse para o vento que é a hora dele sair de casa e a hora dele voltar? E o Senhor começa a falar coisas para Jó que vão realmente destroçando o coração de Jó. É como se aquele crocodilo virasse uma lagartixa, na medida em que o Senhor ia falando e falando e falando. E Jó ia aprendendo a ia sendo levado para o lugar adequado de dependência que ele deveria estar. Então, no capítulo 42, um capítulo conhecido, Jó conclui dizendo assim, ó: então respondeu Jó ao Senhor, depois desse processo curador do Senhor, então ele diz assim, Jó 42, 1, ele diz assim, então respondeu Jó ao Senhor, bem sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Esse era Jó, ele está falando dele, irmão. Então ele diz, na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Antes não era isso que Jó estava dizendo. Jó estava dizendo pelo contrário, Senhor, eu preciso te dizer. Mas agora ele está dizendo, Senhor, eu te perguntarei e o Senhor me ensinará. Então ele continua e diz assim, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Que maravilhoso, irmão. Mas agora, veja o que um homem de ouvidos abertos que se apresenta no altar do Senhor. Então esse sacrifício, ele é esfolado pelo Senhor, porque é isso que acontece dos capítulos 38 ao 42. O Senhor, com a sua palavra, ele está esfolando Jó. E ele está tirando o que não prestava desse sacrifício, e agora o Senhor então tornou esse sacrifício adequado. Então ele diz, Senhor, que maravilhoso, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora é de segunda mão que eu te conhecia, Senhor. Mas agora os meus olhos te veem. Agora, irmão, veja que esse que então se tornou esse sacerdote do Senhor, veja o que ele pôde fazer agora no versículo 10, aí do capítulo 42. Então diz assim, mudou o Senhor a sorte de Jó. Eu queria te dizer que o sentido dessa palavra sorte aí no hebraico é cativeiro. Jó era um cativo de si mesmo. E o Senhor mudou o cativeiro de Jó. E ele se tornou agora um cativo do seu amor. Como Paulo diz, lembra? Paulo diz assim, eu, o prisioneiro do Senhor. Então Jó aprendeu isso. Agora, veja que lindo como o versículo continua, irmão. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este intercedia ou orava pelos seus amigos. Que maravilhoso, irmão. Você vê que o amadurecimento tira os nossos olhos de nós mesmos e então nos torna úteis para o Senhor. Amém. Até aqui Jó não pôde interceder pelos seus amigos. Mas agora Jó pôde ser um instrumento nas mãos do Senhor. Porque de onde que isso daqui é apenas um eco? Vivendo sempre para interceder por eles. Porque isso é verdade no nosso bendito sumo sacerdote, então isso pode ser verdade nas nossas vidas. E nós também podemos viver sempre para interceder. Mas vamos para a segunda característica então. Abra em Hebreus capítulo 4. Em Hebreus capítulo 4, a partir do verso 14, 15, você vai ter uma outra característica do nosso bendito sumo sacerdote, que tem um cunho familiar, e é por isso que eu gostaria de destacar ela aqui. Primeiro aspecto, vive para interceder. Nós aprendemos a ser
sacerdotes nas nossas casas e famílias quando o Senhor encontra um caminho em nós de amadurecimento e nós nos tornamos intercessores. Dobramos nossos joelhos por nossas esposas e por nossos filhos. Intercedemos por eles. Irmão, sabe, é como se... Deixa-me dar um exemplo bem prático. Chega alguém aqui na porta da casa do Rodrigo, desconhecido, um homem desconhecido, e ele quer falar com alguém da casa. E o Rodrigo manda a Lili receber. Você acha que isso está correto? Agora, quantas vezes nós fazemos isso espiritualmente falando? O que o Senhor deseja? Que nós compreendamos como varões que nós deveríamos ser os primeiros a nos apresentarmos diante do Senhor e dizermos: Senhor, o que o Senhor quer falar com a minha família, fala comigo, Senhor. Eu represento essa casa, Senhor. Fala comigo. Em termos coletivos, os irmãos mais velhos precisam aprender a se colocar diante do Senhor e dizer a mesma coisa. Senhor, o que o Senhor tem para essa assembleia? Fala conosco, Senhor. Nós somos os pais aqui. Fala conosco, Senhor. Fala ao nosso coração. Nós queremos experimentar e realmente servirmos de modelo para os irmãos nessas coisas que o Senhor tem desejado para nós. Você vê isso? Esses são os verdadeiros sacerdotes nas suas casas. Que o Senhor nos ajude. Mas essa é uma primeira característica. A segunda característica, vamos ler o capítulo 4, os versos de 14 a 16. São versos muito conhecidos. E eles dizem assim: tendo, pois, a Jesus. Mais uma vez, isso vai brilhar na pessoa do nosso Senhor Jesus. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. Então ele segue. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se. Irmão, essa é a segunda nota que eu gostaria de destacar. A primeira é que ele é intercessor, ele vive para interceder. A segunda é que ele é compassivo. Nós não temos um sacerdote, um sumo sacerdote, que não possa se compadecer. Pelo contrário, o verso continua. Antes, compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de acharmos graça e socorro para cada ocasião oportuna. Em ocasião oportuna. Irmão, veja uma coisa. Será que nós temos aprendido a oferecer esse ambiente para os da nossa casa? Será que quando os da nossa casa vêm procurar socorro em nós, qual é o ambiente que nós oferecemos? É o ambiente da compaixão e do trono da graça para encontrar socorro e graça nessa ocasião oportuna? Ou será que nós apresentamos o ambiente do trono do juízo? Qual é o ambiente que nós apresentamos para os nossos queridos irmãos? Nós temos sido capazes de nos compadecermos uns dos outros? Que habilidade é essa, irmão? Compadecer-se fala de se identificar com as fraquezas do outro. Sabe quando você vê uma notícia do pecado de um irmão? Sabe quando você ouve uma notícia de que um irmão pecou? E a gente geralmente faz assim: não acredito que esse irmão fez isso. Sabe o que significa isso, irmão? Que nós conhecemos muito pouco a respeito de nós mesmos. Todas as vezes que nós nos assustamos muito com os pecados dos irmãos, significa que nós conhecemos pouco a respeito de quem nós, na realidade, somos. Nós deveríamos ser compassivos, por quê?
Porque no nosso caso, no caso dele, o Senhor, ele pode se compadecer porque foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança e sem pecado. Mas e no nosso caso? Nós podemos, não somente podemos, devemos nos compadecer, porque todo o potencial para errar como aquele que errou está em nós. Pela misericórdia do Senhor, nós não podemos não ter caído daquela maneira. Então, que o Senhor nos ajude para que nós sejamos sacerdotes adequados na casa de Deus. Possamos nos compadecer uns dos outros. Não tenhamos um sacerdócio como o de Eli. Você se lembra? Eli é um exemplo bíblico de um sacerdócio inadequado, negativo, né? Porque quando você lê o texto lá, de 1 Samuel, capítulo 3, ali os versos de 10 a 14, você vai ver Eli e os filhos de Eli. E uma expressão chama muita atenção, irmão, porque diz assim: Eli bem conhecia e nada fez. Não é impressionante? Agora, será que nós temos tido um coração adequado diante do Senhor? Será que nós temos realmente tido um sacerdócio adequado? Ou o nosso sacerdócio tem sido, entre aspas, um sacerdócio subornado, como foi o sacerdócio judaico durante muito tempo? Nós representamos uns aos outros diante de Deus, mas representamos com complacência inadequada, com proteção inadequada, agasalhando coisas daqueles que nós gostamos mais, que são os preferidos e tudo. Como tem sido isso, irmão, entre nós? Ou será que nós realmente compreendemos como o Senhor Jesus compreendia de forma perfeita? E quando ele olhou para aquele jovem rico que chegou para ele e disse: Senhor, desde a minha mocidade, eu tenho me aplicado e observado os princípios que o Senhor diz. Lembra? E o Senhor diz para ele: que bom, uma coisa te é necessária. Porque o Senhor, ele não fazia média, irmão. O Senhor, ele não procurava agradar os outros, como muitas vezes nós fazemos. Então ele olhou para aquele jovem e disse, e foi lá no âmago do coração dele, de forma amorosa, porque Lucas registra assim, e Jesus fitando, olhando para ele, o amou. Que maravilhoso. Então Jesus não foi duro demais, né? Jesus não foi exagerado no que disse, nada disso. Ele foi amorosamente firme, como aquele bendito sumo sacerdote, e apresentou aquele jovem diante de Deus. De que maneira? Uma coisa só te é necessária. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, então vem e segue-me. É como se o Senhor tivesse tocado no trono do coração daquele jovem. Então, que o Senhor nos ajude para que compreendamos o que significa e como é esse ambiente do trono da graça. Esse que os sacerdotes podem apresentar, né? Proporcionarmos esse ambiente. Para nós encerrarmos, nós temos até que horário? Nós podemos ir até que horário? Porque parece que os irmãos têm um programa depois. Até 9h30, pode ser? 10 horas. Pode ser até 9h30? Ou tem... Bom, então nós vamos fazer o seguinte, eu vou colocar uma última característica aqui do sacerdócio. Nós vamos fazer um intervalo de 5 minutinhos, só para dar uma esticada no corpo. Então, queria colocar o último aspecto, então, os reis. Certo? Então, vamos abrir nossas Bíblias aí em Juízes, em Josué, capítulo 3, e vamos colocar um último aspecto do sacerdócio, e então fazemos um intervalo. Josué, capítulo 3, verso 17. Todo esse capítulo é tão precioso, irmão. Mas veja esse princípio que toca os sacerdotes. E diz assim: porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto.
Esse é um princípio espiritual que toca os sacerdotes, todos nós. Se nós desejamos mais realidade espiritual nas nossas casas, nós precisamos ser os primeiros a morrer. Porque a vida, ela só é gerada espiritualmente falando através da morte. Não tem vida que não seja gerada através da morte. Então, o Jordão é uma figura, né, de morte, da cruz, da aplicação da cruz ao ego, já que eles já tinham passado pelo Mar Vermelho. Eles já tinham sido batizados, certo? Eles já tinham passado pelo mar, mas eles também passaram pelo Jordão. E o Jordão é uma figura dessa aplicação da obra da cruz nas nossas vidas. Então, essas realidades espirituais para as quais o Senhor nos chamou, irmãos, os sacerdotes, os mais velhos, os pais, os maridos, são chamados para adentrar primeiro. Nós fomos chamados para adentrar primeiro. Se nós desejamos que nossas esposas aprendam a respeito da realidade espiritual, então nós precisamos ser os primeiros a ir para o leito do Jordão, para que elas possam passar. Compreende? Se nós desejamos que uma assembleia adentre realidades espirituais, nós precisamos ser os primeiros a ir para o leito do Jordão, tomando o testemunho do Senhor nos nossos ombros e permanecendo firmes até que os irmãos possam adentrar. Esse é o papel, a responsabilidade dos sacerdotes. Nós fomos chamados para isso, para que possamos prover esse lugar seguro, de modelo para os nossos queridos. Compreende, irmão? Que o Senhor nos ajude, então, nessas coisas. Vamos agradecer o Senhor e, então, termos mais um breve tempo e considerarmos um último aspecto sobre os reis. Senhor, adoramos Teu nome, Teu glorioso nome. Te adoramos porque Tua palavra é viva e eficaz. E ela é cortante. Mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Um gume opera morte. E um outro gume opera ressurreição, vida. Então, Senhor, penetra os nossos corações até o ponto de dividir alma de espírito, juntas e medulas, pensamentos e propósitos do coração. Sonda o mais profundo, Senhor. Ó bendito sumo sacerdote. Nós desejamos aprender a ser esses que ministram sempre diante do Senhor. Aprender a sermos estes intercessores na Tua casa. Aprendermos a ser esses compadecidos na Tua casa. Esses que apresentam o caminho para o trono da graça. Esses que apresentam um ambiente adequado para que os queridos possam se achegar confiadamente. Nós não queremos ser opressores uns dos outros, irmãos. Senhor, nos ajuda para que isso seja verdadeiro entre nós. Toma a Tua palavra e segue aplicando aos nossos corações. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém.